A paz do Senhor, amada igreja, Assembleia de Deus em Todos os Santos, tudo bem? Eu quero cumprimentar a todos os irmãos e as irmãs amadas com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. E antes da gente começar a nossa aula, vamos orar ao Senhor e convidá-lo para tomar o primeiro lugar em nosso meio, amém? Amantíssimo Deus, Pai de bondade e misericórdia, Jesus, estou aqui, Senhor, pedindo perdão, Senhor, pelos meus pecados, falhas, pensamentos. Compreendendo, Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor é tudo, que o Senhor é incomparável. E nada acontece, Senhor, se não for da Tua permissão. Então eu peço, Senhor, que o Senhor se apresente em nosso meio, que o Senhor fique conosco, que o Teu Espírito Santo venha ser o nosso instrutor. Que o Seu Espírito Santo venha, Senhor, nos dar a iluminação da Tua palavra, para que possamos compreendê-la e guardá-la, Senhor, na tábua do nosso coração. Glória a Jesus. Toma o primeiro lugar, Senhor, nos esconda atrás de Ti. Fica conosco, em nome de Jesus. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 e tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso texto áureo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, capítulo 20. E a nossa verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Você que não tem a sua revista, não tem problema. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar através da tua Bíblia. Porque, louvado seja o nome do Senhor, é a Bíblia que é a nossa bússola, tá bom? Então vamos estar lendo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. E depois nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. A palavra do Senhor diz assim no livro de Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos aqui, irmãos, um primeiro tópico no qual nós estaremos falando na aula de hoje, né? É sobre um edifício espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E ali no número 1, onde está o santuário judeu. O templo em Jerusalém era símbolo exclusivo do exclusivismo de Israel com o povo de Deus. A palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículos de número 16 ao 20, vamos estar lendo, que diz assim a palavra do Senhor. Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito,
não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi, para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração a edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto puseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, por descender de ti, edificará esta casa ao meu nome. E assim confirmou o Senhor a sua palavra, que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Glória a Jesus. Então aqui a gente está vendo que Salomão, né, ele está contando como se deu a conclusão, como que aconteceu, né, louvado seja o nome do Senhor, como que ele conseguiu e por que ele edificou uma casa ao Senhor. Foi promessa de Deus, louvado seja o nome do Senhor, a seu pai Davi. E tudo que o Senhor colocou, falou com Davi em relação a essa casa dele, a esse templo, foi concluído, porque Davi sentiu no coração de fazer, se preocupou em fazer um templo, uma casa para o Senhor, mas o Senhor falou com ele que ele não faria, né? Não seria ele que faria essa construção, que edificaria esse templo, mas o seu filho. Louvado seja Deus. Então Salomão está ali testificando que o poder de Deus, a palavra de Deus se cumpriu e ele edificou. Porém, meus amados irmãos, lá quando a gente começa a falar do santuário judeu, glória a Jesus, a gente vai perceber o seguinte, que neste templo, né, que para os judeus, glória a Jesus, o templo de Jerusalém ele representava o centro da adoração a Deus, tá? Só que eles acreditavam que somente os judeus eles tinham monopólio, somente eles, né, poderiam, louvado seja Deus, monopolizar o templo. Glória a Jesus. Havia uma área chamada de Pátio dos Gentios. E essa área tinha aproximadamente uns 900 metros. E esse espaço ficava ao redor, ao torno do templo. E os gentios não podiam ultrapassar estes limites, tá? Então essa separação entre judeus e gentios quanto ao templo e o direito de se aproximar do Senhor, essa separação foi motivo de hostilidade entre ambas as partes. Por quê? Porque de um lado os judeus, eles se sentiam superiores, porque eles achavam que só eles tinham direito à salvação, a entrar no templo, a adorar, né? E por outro lado, os gentios se sentiam inferiores. Irmãos, o propósito do templo era adorar a Deus. Mas o que a gente vê? Que em um lugar que deveria ser um lugar de adoração, na verdade, estava sendo um lugar de divisão, um lugar de hostilidade e um lugar de desavença. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender o propósito do templo. Precisamos entender o propósito em cada detalhe na casa do Senhor. E a gente vai para o segundo, louvado seja Deus, o santuário cristão. Louvado seja Deus. Os que pertencem a Cristo são comparados ao edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos
por mãos de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Os primeiros cristãos não possuíam templos para se reunirem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitos lares eram utilizados para as reuniões de adoração entre eles, porque os primeiros cristãos, eles não tinham templos. Então, eles se reuniam nos lares para poder adorar. Louvado seja Deus, ao Senhor. Só que a igreja cresceu. E à medida que o número de convertido aumentava, aí surgiu a necessidade de se construir espaços para acomodar as pessoas. Todavia, esse espaço que hoje é conhecido como igreja, né? Louvado seja Deus, os templos são conhecidos como igreja, eles não devem ser confundidos como lugar de habitação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá, irmãos? Quando Salomão ele edificou, né? Ele orou lá no templo, né? O templo era muito lindo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele orou no templo ao Senhor, a gente sabe que a glória de Deus desceu, encheu aquele lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que a gente não pode confundir. O templo não é o local de habitação de Deus. O templo está lá denominado, né? Louvado seja Deus, como uma igreja do Senhor, uma igreja denominada tal, no caso a nossa igreja, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus em Todos os Santos, tem lá um templo maravilhoso. Mas se ele estiver vazio, ele não tem nada, ele é só um templo. Mas quando chega o pastor, quando chega o obreiro, quando chega a irmã do ciclo de oração, quando chega as crianças, quando chegam os jovens, os adolescentes, os anciões, conforme vai chegando o povo no templo para adorar, ali a presença do Senhor se manifesta. Por quê? Porque a presença está em cada um de nós. Então, cada cristão, irmãos, é templo do Espírito Santo. E nesse sentido, a adoração ocorre, irmãos, de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. E não há um templo, né, ou um tempo, não há um tempo determinado para se iniciar ou se terminar o culto ao Senhor. Você pode perceber que nesses últimos dias, louvado seja Deus, neste tempo ao qual nós estamos vivendo, a gente já tem percebido, quem não sabia já começou a entender o mistério de que igreja somos nós. E para eu cultuar, para a igreja cultuar, né, louvado seja Deus, não tem hora. O culto no templo, ele tem hora, porque tudo a gente aprende com o nosso pastor, né, que tudo é com ordem e com decência. Tem hora para terminar e tem hora para acabar. No templo, louvado seja o nome do Senhor. Mas nesse templo aqui, nessa igreja aqui, o culto não tem hora para começar e não tem hora para terminar. Por quê? Porque eu cultuo ao Senhor quando eu levanto, eu cultuo ao Senhor quando eu estou falando com alguém, eu cultuo ao Senhor fazendo as minhas, né, as minhas coisas, o meu trabalho, a minha comida, lavando uma roupa, eu cultuo ao Senhor na faculdade. Não é cultuar, irmãos, pregando o tempo todo, não, mas com as atitudes. Quando eu demonstro os meus princípios, quando eu ajo de misericórdia, quando eu ajo com amor, quando eu falo a verdade, louvado seja Deus, quando eu sou íntegro, aleluia, quando eu sou grato. E esse culto vai acontecendo em nós em todo o tempo.
Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar aí agora ouvindo esta palavra. Aleluia. E cultuando ao Senhor, sentindo a presença. Recebendo do céu. Sabe, agradecendo a Deus porque você está ouvindo, porque você está vendo, porque a igreja está fechada, mas as coisas de Deus não se limitam. E Deus já sabia que hoje a igreja estaria fechada. Então, com muita antecedência, Ele preparou os recursos da internet, de um celular, de um computador. Aleluia! Para que você e eu pudéssemos estar usufruindo e continuando meditando na palavra do Senhor e cultuando a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, os primeiros cristãos não tinham esse espaço físico. A igreja espiritual, que são os nossos crentes que aceitam a Cristo, ela é morada e habitação do Senhor, tá? Então, esse santuário nós não cessamos de adorar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Quando, irmãos, olha, Deus, Ele é muito tremendo. Deus, Ele é muito maravilhoso. E quando eu falo isso, e quando você olha para o seu filho, você agradece a Deus. Porque você não teria nem condições de ter esse filho. E você está agradecendo a Deus, você está cultuando o Senhor. Sabe, quando você não tinha nem condições de estar, louvado seja o nome do Senhor, na moradia que você está, e você agradece a Deus porque você vê que é cuidado do Senhor. Você vê que você, louvado seja Deus, está com saúde hoje, você agradece a Deus porque tudo isso é mão do Senhor. É cultuar em gratidão a esse Deus que nos ama tanto, que tudo faz por nós. Glória a Jesus Cristo. Vamos para o terceiro, que é a pedra angular. Glória a Deus. A pedra angular. Irmãos, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vai falar sobre a pedra angular. Glória a Deus. A pedra angular, irmãos, era usada como a base fundamental da construção de um edifício. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu digo fundamental, irmão, eu estou dizendo essencial. Esses dias eu estava dando aula e a aula o tema era sobre a água. A água, irmãos, ela é essencial para qualquer ser vivo. Sem água, o ser vivo vai morrer. Ela é essencial, ela é fundamental. E assim, louvado seja o nome do Senhor. É também essa pedra. Louvado seja Deus. Essa pedra era a partir dessa pedra angular que seria possível o alinhamento de todo o edifício. Isto é, as paredes, os pilares, eles seriam levantados com a pedra angular como referência. Louvado seja o nome do Senhor. Na área da construção civil, entende-se que a planta de uma construção, seja ela uma casa, seja ela um prédio ou um outro tipo, tá, de construção que precisa estar ela precisa estar no esquadro. Ou seja, existe um ângulo específico a ser observado, caso contrário as paredes ficarão desalinhadas, desajustadas, sabe? Muitas das vezes a gente escuta, né? O Senhor, quando a gente tá, ó, você tá desalinhada, você tá desajustada. Sabe o que é isso, irmãos? A pedra. Tem alguma coisa aí, tá? Não tá errada com a pedra, não. Tá bom? Não é com a pedra que tá errada.
A gente precisa entender isso. Então, ó, deixando a edificação totalmente torta. E quando essa edificação fica torta, quando fica desalinhado, sabe o que pode acontecer, irmãos? Aquela construção, ela corre o risco de desmoronar. Ela corre o risco de cair, de vir ao chão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a pedra angular era uma pedra que já era utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo, tá, entre duas pedras. E a partir dessa pedra angular, essa pedra principal, essa pedra fundamental, era a partir dela que eram definidas as colocações das outras pedras. Então, onde que ia ser colocadas as demais pedras, teria que ver, tá, primeiramente como estava posicionada a pedra principal, que era a pedra angular. Louvado seja o nome do Senhor, porque aí, a partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. É muito interessante a gente falar sobre essa pedra angular, sobre as características, tá? Para a gente chegar no assunto Cristo. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. Se ela é essencial para dar existência, sem essa pedra principal, não vai existir a construção. Então, nos dias de hoje, colocando na nossa atualidade, a pedra angular seria o alicerce dos prédios contemporâneos. Olha que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, os cristãos, nós compreendemos que a pedra angular, ela é representada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir lá no livro de Salmos, glória a Jesus, 118, no versículo 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina, você está fazendo a construção e aí aquela pedra principal, fundamental, louvado seja Deus, que vai ser o alicerce da sua construção, a base, ela vai ser jogada fora. Não, não quero usar essa pedra. Louvado seja Deus. Ou ela vai ser rejeitada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas não sabiam os construtores que aquela pedra era a pedra mais importante de todas as outras. Você que é servo do Senhor, que é templo de Deus, que é igreja de Cristo, muitas das vezes você também vai se sentir ou vai passar por essa situação de ser rejeitada. Louvado seja Deus, de ser colocada atrás. Não só para trás, mas ser colocada atrás. Sabe, escondida até. Ou não ter muito valor, importância, achar que você não vai dar suporte nenhum. Entenda uma coisa, que para Jesus, para Deus, louvado seja o nome do Senhor, você é a pedra mais importante. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a pedra escolhida por Deus para edificar a igreja, de acordo com o projeto divino, irmãos, era Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, uma pedra angular na construção de um edifício é a base sólida que ele necessita para conseguir chegar à altura programada. Quantos metros de altura você quer que chegue a sua construção? 5, 10 metros, 20 metros, 50 metros de altura? Vai depender da tua base. Vai depender do teu alicerce. Vai depender
da pedra angular que você vai usar. Louvado seja o nome do Senhor. A pedra é o fundamento. Jesus é o fundamento firme para qualquer igreja, para qualquer vida. Jesus é a rocha inabalável. Por isso que ele está dizendo, né? Ele está nos orientando através da parábola. Quando ele diz ali em Mateus, conforme a gente leu, aquele que alicerçar, que fundamentar, que edificar a tua casa na rocha, esse é o servo prudente. Que rocha é essa? Que pedra é essa? É Jesus Cristo. Por quê? Porque vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não vai desmoronar. Mas quando você não levanta o seu edifício, o seu prédio, né, com a pedra angular, com os fundamentos de Jesus, você está sendo um servo imprudente, que está edificando a sua casa na areia. Quando vem todas as adversidades, quando vem todos, louvado seja o nome do Senhor, os fenômenos naturais, a casa não aguenta. Por quê? Porque ela vai desmoronar, não tem alicerce. Glória a Jesus. Jesus é o nosso alicerce. Jesus é a nossa pedra angular. Jesus é o nosso firmamento. Jesus é a nossa rocha inabalável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E depois a gente vai ver que Cristo é a pedra principal, né? Identificação de Cristo como a pedra angular, como a gente leu ali no livro de Salmos. Louvado seja Deus, a pedra rejeitada foi a pedra mais importante. Então, louvado seja o nome do Senhor. Assim também, né, os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, como nós já terminamos de falar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Agora nós vamos para o conceito dos apóstolos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é concentrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler juntamente com os irmãos Mateus 10, Mateus 10, do 2 ao 5. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, Evangelho de Mateus 10, do versículo 2 ao versículo 5, diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos. Louvado seja o nome do Senhor. Também queria ler aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, livro de Hebreus, capítulo de número 12, no versículo de número 2, que eu separei aqui também para a gente ler, que diz assim: olhando para Jesus, glória a Deus. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus,
autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele instruiu, né? Louvado seja o nome do Senhor, os seus discípulos. E ele, né, a gente está lendo aqui o conceito dos apóstolos, né? E ele, os 12, eles são chamados de discípulos em Mateus, né? Que a gente leu. Mas no versículo 2, no Mateus 10, 1, eles são chamados de discípulos. E aí no versículo 2, eles já são chamados de apóstolo. E a gente entendeu pela revista também que a palavra apóstolo, né? Apóstolo significa autoridade constituída. E essa palavra tá também lá no 1 Tessalonicenses 2, versículo 6, né? Sobre a autoridade dos apóstolos. E o termo discípulo enfatiza o aprendizado e a obediência. Por terem recebido poder, os discípulos passaram a ser chamados de apóstolos. Paulo e Tiago, irmão de Jesus, eles são considerados apóstolos porque Jesus apareceu para eles após a sua ressurreição. Agora, no lugar de Judas, foi lançada a sorte sobre Matias, que preenchia os requisitos para ser um dos apóstolos. Eles eram considerados as maiores autoridades na igreja primitiva. Seus escritos, ensinos e doutrinas eram aceitos por toda a comunidade cristã. É muito interessante, porque eu quero que, enfatizando aqui o termo apóstolo, tá? Significa no grego, como está dizendo ali na revista, que no grego ele significa enviado e mensageiro. Mas sobre a ótica do cristianismo, nós aplicamos essa palavra aos discípulos. Aqueles 12 que Jesus chamou inicialmente. Pois um dos critérios para ser apóstolo, tá? Olha só os critérios que tinha para ser apóstolo. Ter andado com Cristo. Ah, você vai ser apóstolo. Não, tinha critério. Ter andado com Cristo. Ser testemunha da ressurreição de Cristo. Ter caminhado com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo e Tiago, eles não andaram com Jesus Cristo, tá bom? Mas Jesus Cristo se apresentou a ele, apareceu para ele após ser ressuscitado. E aí Judas, né, que morreu, Judas, que saiu, ficou uma vaga. Então, no lugar de Judas, porque eram 12, a princípio eram 12, não era isso? Eram 12. Então, houve um desfalque de Judas. Então, no lugar de Judas, lançou sorte Matias. Então, Matias, louvado seja o nome do Senhor, ele foi colocado também, né, como apóstolo, porque ele se enquadrava naquelas características. A doutrina dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está no tópico... A gente está agora no 2, né? A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos, e sim, né? Não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Então, assim, Jesus, a gente bem leu, né? Que ele escolheu, aí nome a nome, e depois ele enviou, louvado seja o nome do Senhor, com uma missão. Glória a Deus por conta disso. Então, a gente vai entender, olha, que Jesus, ele era pedra angular.
E os apóstolos foram as colunas, tá bom? Nas quais Jesus confiou a continuidade da pregação do evangelho e assegurou-lhes que fariam obras ainda maiores do que as que Jesus fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A doutrina deles tinha como base os ensinamentos repassados por Jesus em vida. Então, quando Jesus estava em vida na terra, a gente sabe que Jesus está vivo, Cristo está vivo, ele ressuscitou. Mas antes dessa morte, antes dessa ressurreição, ele ensinou, louvado seja o nome do Senhor, os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme a igreja crescia, a gente já falou sobre esse crescimento até, né? Então, conforme a igreja crescia, só que agora aqui, né, nessa doutrina, conforme a igreja crescia, o Senhor Jesus, ele repassava as doutrinas e revelações, visando o bom andamento da obra e harmonia no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque os apóstolos tinham os ensinamentos de quando Jesus estava com ele em vida, certo? Mas a igreja ia crescendo, ia chegando novos crentes. E esses apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, eles não tinham todo o conhecimento em relação à igreja, né, que estava crescendo. Eles não tinham toda a sabedoria, eles não tinham a experiência, eles não tinham. Então, o Senhor, ele ia revelando. O Senhor, através do Espírito Santo, através da revelação, ele ia orientando os apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor foi trazendo revelação e foi trazendo entendimento. Por quê, irmãos? Porque a igreja, ela era ainda aquela igreja que acreditava que somente os judeus, né, eles eram que possuíam a salvação. A igreja acreditava que a salvação era somente para os judeus. Aí o Senhor Jesus, né, ele se revelou a Pedro em uma visão. E ele falava com Pedro, né, que haveria de vir, né, uns homens ter com ele, e ele deveria acompanhar aqueles homens. E assim Pedro fez. E eles chegaram até a casa, louvado seja o nome do Senhor, de Cornélio. Então, uma passagem que a gente bem conhece. E naquele lugar, o que aconteceu? Houve batismo no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Lá todos foram batizados no Espírito Santo. E através daquele momento, daquele acontecimento ali, louvado seja o nome do Senhor, desta revelação, a igreja compreende que a salvação não se limitava somente aos judeus. Louvado seja Deus. E aí, então, os gentios também receberam a salvação de acordo com os critérios de Cristo. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O testemunho dos profetas. Há uma diferença, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque quando Paulo se refere aos apóstolos e profetas, ele se refere aos profetas da Nova Aliança, do Novo Testamento. Ele não está falando dos profetas da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Nós sabemos que João Batista, ele foi o último profeta, tá, da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. E na Nova Aliança, louvado seja o nome do Senhor, existe a profecia, tá? Existe o dom de profecia e existe também o profeta enquanto ministério, tá? Uns foi chamado para fazer uma coisa, outros foram chamados para outro, outros foram chamados para outra, tá bom? Como dom de ministério. Então, eram as pessoas que tinham o ministério profético. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos, louvado seja Deus. Deus é muito maravilhoso.
A gente vai aprendendo em cada tempo, né? O testemunho dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra grega significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Éfesos, o apóstolo e os profetas, indica-se que se trata da profeta da igreja e não do Antigo Testamento. Foi isso que eu falei, tá? Porque às vezes essa revista ela vai se repetindo. A gente fala um assunto e se repete o assunto, né? Então a gente já falou sobre esta parte aqui. Então nós vamos agora para louvado seja o nome do Senhor, edificados para a morada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Edificados, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo do desenvolvimento do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo do Senhor. Vamos ler Efésios 4, versículo de número 13. Efésios 4, versículo de número 13. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento de Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso pastor, saudoso pastor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nosso saudoso pastor, né, o pai do nosso pastor Rubens, nosso pastor Juraci, ele falava, né, que quando ele chegasse à estatura de varão perfeito, que era o que ele esperava, não estaria mais aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Esse versículo me lembra muito dele. Então, edifício bem ajustado. Paulo fala de uma construção que, obviamente, essa construção, irmãos, ela não foi feita de improviso. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas de Deus, eles não são feitas de qualquer maneira. Vou improvisar, vou fazer no de repente, vou fazer com o que tem. Não é isso. A construção, ela foi idealizada. Essa construção que Paulo está se referindo, ela foi arquitetada e planejada por Deus. Então, na construção civil também é assim. Toda construção, irmãos, ela precisa ser bem organizada, bem pensada, bem estudada, bem arquitetada. Louvado seja o nome do Senhor, porque, por exemplo, eu como dono de um terreno ou de uma construção, eu preciso ser orientado por um arquiteto, por um profissional que esteja capacitado, que esteja registrado. Louvado seja o nome do Senhor, porque não basta você ter um terreno para poder construir o que você quer. Tem todos os parâmetros que precisa ser seguido. Tem que estar de acordo com o que a prefeitura vai aprovar ou não, porque você pode ter todo o material, você pode ter todo o teu projeto, o desejo que você quer que seja a sua construção, mas se não estiver de acordo com os parâmetros da prefeitura, da Secretaria de Habitação, louvado seja o nome do Senhor, a sua obra vai ser embargada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por que vai ser embargada? Porque é implicância? Porque muitas das vezes a gente fala assim, o terreno é meu, eu construo o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Só que dependendo da construção que eu faço no meu terreno, eu posso desestruturar o terreno, a casa que já está construída ao lado. Eu posso mexer com o fundamento, com a estrutura das casas que já foram construídas ao lado.
E de acordo com o que eu faço, de qualquer forma, o meu terreno, eu tenho que entender uma coisa, né? Que a prefeitura, que os embargos, louvado seja o nome do Senhor, não são para perseguir ou para poder me prejudicar. É cuidado. Louvado seja o nome do Senhor, é cuidado. Louvado seja Deus, é prudência. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque essa construção que está sendo levantada é para alguém morar, é para alguém entrar. Até se for para comércio, é para alguém estar ali dentro. Então, toda a construção, até o casal, o homem, a mulher, quando ele está, né, buscando encontrar uma casa para morar, ou vão casar, estão fazendo seus planos, enfim, ele está procurando uma construção para ele habitar. Aleluia. E assim é Jesus. Quando ele é o alicerce, louvado seja Deus, a gente vai crescendo com os ensinamentos dele, com a lei dele, com a orientação dele, com os princípios dele, e ele habita, porque é para ele habitar nesse templo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E para ele habitar nesse templo aqui, não é aquela frase que a gente costumeira, né, de ouvir, muitas das vezes a gente fala, para Jesus habitar, vem como quer. Eis que estou à porta e bato. Quantas das vezes a gente não já falou isso? E não já pregou isso, não já ouviu isso? Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei. Vai abrir, louvado seja o nome do Senhor, mas não é abrir de qualquer jeito. Porque Jesus, ele quer entrar para cear, mas ele tem critério para ele permanecer, para ele habitar, para ele morar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai morar numa casa que é inimiga dele, que não gosta dele, que não ama ele, que não zele por ele, que não obedeça a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O templo do Senhor. Antigamente, os gentios não podiam entrar no templo do Senhor. Nós já falamos sobre isso. Eles ficavam de fora. Mas na nova aliança, Jesus, ele consagra um templo em nós. E ele faz morada. E na nova aliança, louvado seja o nome do Senhor, o véu foi rasgado. Ninguém, só fica de fora quem quer. Mas a oportunidade é para todos. Então, porque o que vale para Jesus, irmãos, é a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o espaço físico, é a alma. Aleluia! Mas a festa no céu, Jesus se alegra quando um pecador se arrepende, quando uma alma se volta para ele. Então não é quando o templo tá cheio, não é quando a festa tá bombando, quando tá todo mundo se alegrando, não. Você via aí, ó, os últimos congressos, eram multidões. Tinha templos que tinha 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, mas nenhum pecador se arrependendo. Mas a festa no céu quando um pecador se arrepende. E Jesus está nos ensinando aqui que o templo de Salomão, irmãos, ele era esplêndido. Louvado seja o nome do Senhor, era lindo, era impecável. Aleluia. Mas se o Senhor, aleluia, o Senhor ele não habitava naquele templo se aquele templo tivesse vazio. E na nova aliança, o Senhor habita em mim, em você. E ele se alegra com isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Oh, glória! Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Na antiga aliança, irmãos, o sacerdote, ele levava, né, o sacrifício do povo. Na antiga, ele que levava o sacrifício do povo. Aleluias. E nessa aliança, eu levo, você leva, você vai. Deus já levou, né? Ele levou todo o jugo.
mas eu tenho a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Louvado seja Deus, quando antes era o sacerdote que fazia isso por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada do Altíssimo fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava um lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. Então, todo salvo, ele desfruta do livre acesso ao Santo dos Santos. Né? Como eu acabei de falar, antes o sacerdote que levava, louvado seja Deus, só ele podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para levar o pecado do povo, oferecer o sacrifício pelo pecado do povo. Louvado seja Deus. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era a responsabilidade do sacerdote. Mas na Nova Aliança, louvado seja Deus, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, porque a gente bem entende que a salvação, ela é individual. E se ela é individual, não tem sentido outra pessoa levar o sacrifício por mim. Então, louvado seja o nome do Senhor. O templo do Espírito Santo, né? Se eu sou o templo do Espírito Santo, louvado seja Deus, eu devo viver uma vida santa. Eu devo viver uma vida reta aos olhos de Deus e diante dos homens. A minha conduta, a Bíblia diz que nós, louvado seja Deus, nós somos observados por uma tão grande, né? Louvado seja o nome do Senhor, por uma tão grande nuvem, né? Tão grande testemunho. Há muita gente que nos observa. Louvado seja o nome do Senhor. E cada crente, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ele é responsável pela sua conduta. Ele é responsável pela sua vida de santidade. Ele é responsável pela manutenção do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso tem que ser enfatizado, porque falamos muito, mas hoje nós estamos enfatizando que somos o templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo, que é o seu próprio corpo, né, louvado seja Deus, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, ele pertence ao Senhor. Ele é ofertado igual o hino 5 da harpa. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Louvado seja Deus. Deus, irmãos, ele não nos obriga. Nada é por força nem por violência. Deus, ele não nos obriga a sermos santos. Não, 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 não. Cada um é livre para fazer o que bem quer com o seu corpo. Louvado seja Deus. Nesta vida, cada um é livre para fazer o que bem quiser com o seu corpo. O Senhor, ele não nos obriga, não. Mas a eternidade há de revelar entre aquele que se santificou e aquele que viveu em seus próprios deleites. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus por isso, porque Deus, ele é muito bom. Então, a gente já vai até finalizar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Morada do Altíssimo foi o que a gente acabou de falar agora. Então, irmãos, quero enfatizar aqui o seguinte. Antes, mais uma vez, antes, os sacerdotes levavam a responsabilidade de ir até o Santo dos Santos e levar o sacrifício. Hoje, eu, você, Igreja do Senhor, aleluias, eu que tenho essa responsabilidade. Até porque, como eu já falei, a salvação ela é individual. Louvado seja Deus, nós temos falado muito sobre as bênçãos celestiais nesta revista. Sobre as bênçãos celestiais, aleluia, que também são individuais essas bênçãos.
E essas bênçãos têm condições para ser alcançadas. E aí a gente vai entender, glória a Deus, que cada indivíduo com essa responsabilidade. Cada indivíduo tem a responsabilidade de se separar, de se santificar, de fugir da face do mal, de resistir ao pecado. É responsabilidade de cada um de nós. Jesus, irmãos, ele tem a natureza dele santa. Jesus, ele tem a natureza dele imutável. E aí não é admissível uma pessoa que se diz ser igreja, louvado seja Deus, uma pessoa que se diz ser templo do Espírito Santo, uma pessoa que se diz ser abrigo, habitação, morada do Altíssimo durante tanto tempo. Aleluia. E de repente, irmãos, essa pessoa se apostata da fé. Essa pessoa se volta contra Deus, vira inimigo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Não respeita ou resguarda mais os princípios de Deus. Não é admissível, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor, uma pessoa que é templo do Senhor, andar em mentiras. Não é admissível uma pessoa que se diz ser templo do Senhor caluniar o seu próximo, não ter misericórdia do teu irmão. Não é admissível uma pessoa que se diz ser morada do Altíssimo viver de engano, viver, aleluia, de prostituição, ser adúltero, não respeitar a sua família, a sua casa. Irmãos, essa pessoa precisa fazer uma manutenção no seu templo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, para Deus agir, muitas das vezes, irmãos, é necessário se santificar. Aleluias. Josué, ele diz, ele estava precisando, aleluia, vencer batalha. Vencer batalha, homem de Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Mas a orientação era Josué, capítulo 3, versículo de número 5. Santificai-vos. Louvado seja o nome do Senhor. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós. É necessário. Quem tinha que santificar? Cada um. O povo, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque quando não está em santidade, aleluia, Deus também não opera. Aleluias. Uma pessoa que está no meio da congregação é inadmissível. Louvado seja o nome do Senhor. Agir, aleluia, imprudentemente. Agir, louvado seja o nome do Senhor, covardemente. Aleluia, desobedecer ordem divina. Desobedecer liderança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. 1 Pedro 1, versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. 1 Pedro 1, versículo 15. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Mães, como é santo aquele que vos chamou, quem te chamou é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Sede vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aquele que te chamou é santo. Aleluia. E ele diz assim na sua palavra: seja santo, como aquele que te chamou é santo, em toda a vossa maneira de viver. Não é em algumas áreas, não é dentro do templo, é em toda a forma de viver. Até porque o Senhor, Ele sonda o nosso pensamento, o nosso coração. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Se eu estou lá em cima, Ele sabe. Se eu estou lá embaixo também, Ele sabe. Ele me contempla e Ele me vê.
Louvado seja o nome do Senhor. Desviar-se do mal, resistir à tentação. Aleluia, para resistir à tentação tem que se santificar. Louvado seja Deus. Eu quero, para terminar, ler com vocês aqui Apocalipse, capítulo de número 22. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Versículos 10, 11. Sabe por quê, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Há uma recompensa e há uma diferença. Para quem quer receber a recompensa, louvado seja Deus. Há uma recompensa, mas há uma diferença para quem quer receber a recompensa. Louvado seja Deus. Diz assim, olha, e disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, aleluia, seja santificado ainda. Não tem meio termo. Louvado seja Deus. Como dizia a minha mãe, não tem, aleluia, o mal lavado. Ela falava assim, olha, antes sujo, aleluia, do que mal lavado. E a Bíblia está falando, olha, se você quer estar sujo, quer ficar sujo, então se suje mais. Mas se você está santo, santifique-se mais. Louvado seja o nome do Senhor. Porque no céu é lugar de santidade. Não entra pecado, não entra mentira, não entra adultério. Tem critério, a porta é estreita. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra na tábua do teu coração e seja edificado nesse dia. E que o Espírito Santo possa falar muito mais ao teu coração. A paz do Senhor e Deus abençoe.